Agora, 2h06 no horário de Brasília. Vamos acionar nossa reportagem na capital federal. O Ivan Brandão está com a gente para explicar mais sobre as decisões do Supremo envolvendo a deputada federal do PL de São Paulo, Carla Zambelli. Ivan, o nome dela não está automaticamente na lista vermelha da Interpol. Quais são os próximos passos? O que a gente tem nessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde para você. Boa tarde, Isa. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Aí, todo mundo ligado aqui em alta frequência. Pois é, uma decisão muito dura, né, do ministro Alexandre de Moraes. E um desses pontos aí citados pelo ministro é justamente isso que você está citando aí, a inclusão do nome de Carla Zambelli na lista vermelha da Interpol, né? A Polícia Federal foi oficiada para justamente de alguma forma fazer esse trâmite, e é preciso que isso seja informado, né? A Polícia Federal, aliás, precisa informar também ao Supremo Tribunal Federal aonde está Carla Zambelli, que já se pronunciou, né? Eu quase falei aqui que segundo a defesa de Carla Zambelli, mas ela não tem mais defesa, né? Os advogados que acompanhavam o caso dela, nesse caso da condenação da invasão ao CNJ, aos sistemas do CNJ, alegaram foro íntimo e abandonaram o caso. Inclusive, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, há ali já a determinação do ministro para que um defensor público seja nomeado para patrocinar, né, para fazer a defesa de Carla Zambelli. Mas aí eu citei aqui uma decisão dura porque a deputada ela está fora do país e basicamente teve cortado ali. A gente estava até conversando aqui na redação, né, como se um paciente estivesse ali numa cama de hospital e simplesmente você cortasse todos os fios ali que de alguma forma pudessem dar um suporte para ele, porque tem a decretação da prisão. E aí você tem a determinação do bloqueio dos passaportes. Isso, inclusive, foi assunto agora há pouco, né, com a especialista que a gente ouviu aqui na Band News FM, porque ela tem um passaporte brasileiro, e se você pede ali o bloqueio do passaporte brasileiro, ela pode continuar usando o italiano, né? Não, então ele já coloca no plural aqui o bloqueio dos passaportes emitidos em nome de Carla Zambelli, incluindo o passaporte diplomático de deputada, o bloqueio do pagamento dos salários da deputada e de verbas de gabinete que são pagos pela Câmara dos Deputados, bloqueio de bens ativos, de contas bancárias, inclusive para receber salário, verba de gabinete, transferência Pix, né? Inclusive a deputada fez uma campanha recente com os seus apoiadores para que eles fizessem essa vaquinha, né? Vaquinha por meio do Pix. Isso também há essa determinação do ministro Alexandre de Moraes para que sejam bloqueados. Aliás, os bancos precisam informar sobre o bloqueio efetivo das contas bancárias da deputada em até 24 horas. E aí ele coloca aqui o bloqueio de bens, então automóveis, embarcações, aeronaves, se for o caso, tudo que tiver em nome dela bloqueado. E aí determina também, e aí essa é uma decisão voltada a outras empresas, né? A Meta, LinkedIn, Telegram, YouTube, as redes sociais, o bloqueio das redes sociais da deputada, não só da deputada, mas do filho dela, da mãe dela, sobre uma multa diária de 100 mil às redes sociais que não fizerem, que não acatarem a essa decisão, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. E por fim aqui, essa multa diária também de 50 mil, caso Carla Zambelli se pronuncie por meio das redes sociais, faça postagens em redes sociais ou se terceiros, né, se outras pessoas fizerem postagens por ela. E aí ela se pronunciou, mais uma vez disse que é um pedido de prisão ilegal. Ela questiona o fato da decisão do ministro Alexandre de Moraes ter sido monocrática e diz que vai recorrer a entidades internacionais denunciando o que ela chama de abuso. Mas o fato é esse, assim, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Se ontem a gente tinha aquela discussão, Isabela, meio até semântica, né? Será que a deputada fugiu do país, né? Ou ela deixou o país em meio a essa condenação e a possibilidade do cumprimento da prisão? O ministro Alexandre de Moraes, ele cita aqui, né, a fuga, ele fala
sobre fuga da onde a lei seria aplicada, né, e diz que a Zambelli anunciou isso em redes sociais, em entrevistas, que depois da condenação ela se evadiu do distrito da culpa. Esse aqui é o termo, né, fuga do distrito da culpa, fugindo do território nacional e confirmando isso em entrevistas. Segundo Alexandre de Moraes, o objetivo da viagem dela foi furtar a aplicação da lei penal. Certo, Ivan. Ivan, vou aproveitar que você já está por aqui, quero te perguntar também sobre a gripe aviária. A gente estava falando nos últimos dias sobre a tentativa do governo de manter um orçamento mais controlado, corte de gasto, mas não foi muito bem isso que o ministro Carlos Fávaro falou hoje nessa coletiva sobre gripe aviária. A gente tem uma perspectiva para a liberação de verbas para o enfrentamento dessa crise? Pois é, isso aí é um detalhe interessante, rapidinho aqui, porque a gente teve a coletiva hoje mais cedo, né, nossa reportagem acompanhou, o ministro Carlos Fávaro estava otimista, mandando um recado de positividade, vamos dizer assim, em meio a essa crise da gripe aviária, por mais que haja ainda um caso sendo investigado, um novo caso em Granja, né, no Rio Grande do Sul, isso pode zerar aquele período do vazio sanitário, mas hoje são 8 casos da gripe aviária em investigação. E nesse momento em que a gente estava aqui, até em outros dias, né, Alexandre, falando sobre IOF, o governo precisa indicar onde vai cortar gastos, inclusive há essa determinação aos ministérios, né, para os ministérios indicarem ali o que pode deixar de lado agora para a gente poder economizar um dinheiro, programas que vão ser parados e tal. E nesse meio tempo, o ministro da Agricultura enviou um pedido para a Casa Civil da Presidência da República, em um momento onde fala-se em contenção de gastos, um pedido para que seja editada uma medida provisória para liberar 135 milhões de reais para o combate à gripe aviária, né? Ele falou aqui que é difícil segurar essas crises em meio à contenção de gastos. Então, a gente não sabe ainda se essa MP vai ser editada, muito provavelmente sim, a gente sabe que a medida provisória tem força de lei. Depois o Congresso tem que validar, mas a partir do momento em que ela é editada, ela já passa a valer com a força de lei, e esse recurso será direcionado justamente para essas emergências sanitárias, como a da gripe aviária e de outras pragas aqui que afetam o nosso país. Mas é só um detalhe mesmo, assim, um adendo, né, em um momento em que o governo e os ministérios precisam, de fato, indicar aonde vão cortar gastos. O Ministério da Agricultura pediu mais dinheiro para poder combater a gripe aviária. Um exemplo, né? Mas imagino que até o fim do ano outros tantos ministérios ainda vão se manifestar, tem coisas que ainda estão por acontecer, emergências, coisas imprevisíveis que às vezes demandam mais recursos e o governo federal, em especial a equipe econômica, vai ter que sambar aí para conseguir respeitar essa meta fiscal estabelecida pelo próprio governo. Correto, Ivan Brandão? Voltamos a falar amanhã? É isso. Nesse caso não dá nem para falar que não é emergência, né? Assim, há uma crise de fato, sim, né? Mas é isso, tem que esperar aí o que vai decidir a Casa Civil aqui da presidência. Mas é um momento difícil para o governo abrir a carteira, isso com certeza. A gente volta a se falar amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 2 horas da tarde. Combinado? Combinado, valeu. Valeu.